Capítulo 181, História, Poluição e o Sol Negro. Uma mensagem que apareceu de repente no pilar da cronologia, uma cidade-estado que ninguém conhecia, as batalhas das quais ninguém se lembrava, as derrotas e os sacrifícios que ninguém viu, uma história que não existia na memória de ninguém e, após o seu desaparecimento, só restou um vestígio da sua existência no mundo. E mesmo que a mensagem não seja nada mais do que uma frase extremamente curta, é provável que seja ao custo de inúmeras vidas daqueles portadores da chama para transmitir esta mensagem. Depois de ouvir a explicação de Morris, Duncan pensou profundamente devido ao choque. Ele tem uma ideia geral do que essa fé fez de acordo com o Flame Codex que leu. Ao contrário da Igreja da Tempestade, da Sabedoria e da Morte, os portadores da chama seguiram um ensinamento que é muito mais etéreo e mais difícil de compreender, a sua história. A história era a memória da civilização. Se a história for corrompida, o mesmo acontecerá com a memória da própria civilização. Quando isso ocorrer, até a própria realidade poderá ser submetida à vontade do corruptor. Controle a história, controle o mundo. Para combater esta ameaça, os portadores da chama trabalham constantemente nos bastidores para lutar contra aqueles que representam uma ameaça. Muitas vezes são esquecidos, muitas vezes nunca vistos e muitas vezes perecem na própria história. No entanto, o seu impacto continua a ser sentido hoje na forma da vida cotidiana. Então, quem eles adoravam? A chama eterna, Tahuajin, um gigante que protege contra a corrupção da história, a personificação da memória da civilização. De acordo com o Flame Codex, o gigante integrou em seu corpo a primeira chama criada pelos mortais. Através desta chama, ela registra a história correta e cresce com ela em tamanho, e quando Tahuajin crescer o suficiente, ele ficará imune à corrupção e salvaguardará a história em sua totalidade. É claro que a história da origem nada mais era do que bois na opinião de Duncan. Ele não descartaria os portadores da chama que trabalharam para combater a corrupção da história, mas o gigante da chama era uma questão totalmente diferente. Então eles já fizeram algo assim antes, Duncan murmurou pensativo. O que você disse? Morris não processou o comentário e perguntou, já fez o que antes? O que você quer dizer com... Não é nada, só estou falando sozinho. Duncan balançou a cabeça e encontrou o olhar do velho com certa severidade. A informação que você trouxe é muito importante. A informação que eu trouxe? Morris agora ficou muito confuso. Você quer dizer a mensagem? Aquele que apareceu no pilar do portador da chama. Duncan acenou com a cabeça franzindo a testa. Mas há uma coisa que estou curioso. O Sol Negro tinha o poder de corromper a história. Isso, Morris hesitou, obviamente inseguro devido a isso não estar dentro do escopo de sua experiência. Não tenho muita certeza sobre a autoridade do Sol Negro, que provavelmente só é compreendida por especialistas especializados na luta contra deuses do mal. Mas até onde eu sei, o Sol Negro teoricamente não deveria ter essa habilidade. Enquanto Duncan assentia e continuava a insistir no assunto com desconforto estampado em seu rosto, Morris aproveitou o tempo para observar a sombra subespacial sentada à sua frente. Este, senhor, Duncan, sempre foi educado e paciente. Ele gosta de discutir comigo questões acadêmicas e fazer perguntas de vez em quando, assim como da última vez que visitei o antiquário. Agora, ele parece interessado nos portadores da chama e em sua missão de preservar a história. Mas por quê? Ele suspeita da história poluente de alguém. Foi esta a razão pela qual Lahane me ordenou entrar em contato com este ser. Qual é a relação dele com Lahane? Qual é a sua posição sobre a ordem deste mundo? Estou preso no meio de jogos entre deuses. Os pensamentos caóticos subiam e desciam na mente de Morris, forçando-o a se tornar mais cauteloso no que deveria fazer e no papel que poderia desempenhar nesta missão. Na verdade, Morris teve a sensação de que Lahane estava assistindo à conversa através dele como um avatar agora. Ele não sabia por quê, mas é isso que ele está conseguindo. Enquanto o velho cavalheiro tinha pensamentos malucos, Duncan finalmente encerrou suas reflexões e ergueu os olhos, meio curioso e meio lamentando,
Eu digo, aqueles suntistas fizeram tantas coisas ruins no passado. Ninguém quer fazer algo a respeito. Como erradicar o grupo? Como pode ser tão fácil eliminar a fé de um Deus maligno? Morris inconscientemente balançou a cabeça. As crenças heréticas são como o mercúrio entrando no corpo, penetrando e penetrando. Por mais que sejam eliminados, novos sempre estarão brotando. No final, a principal fonte do problema permanece com o Deus do mal. Até que removamos o cerne do problema, os ramos que dele se originam continuarão surgindo. Como Morris explicou, ele suspirou ainda mais com a situação. A maioria das pessoas são boas pessoas de coração. Eles trabalham duro e vivem ao máximo, mas por causa de um único revés inesperado em suas vidas, eles cairiam em desgraça e tocariam em conhecimentos proibidos. Você vê, qualquer cidadão comum pode se tornar um herege vestindo o manto negro dos deuses do mal. Como as autoridades podem limpá-los quando se tem um convite aberto como esse? Falando nisso, o velho cavalheiro inconscientemente olhou para Duncan novamente com um brilho estranho nos olhos. Por que você está olhando assim para mim? Duncan pareceu ofendido com o olhar acusador. Com todo o respeito, Morris respirou suavemente e criou coragem, mas você não deveria saber disso muito bem. Sobre um mortal sendo corrompido. Abrindo os braços, Duncan balança a cabeça em negação. Como vou saber? Sou um cidadão cumpridor da lei. Mesmo no meu tempo livre, farei um relatório sobre o herege mais próximo às autoridades. Morris. O homem mais velho obviamente não acreditou e quase engasgou. Não se importando com a acusação, Duncan imaginou que seria melhor mudar a conversa de volta aos trilhos, para que a espiral não saísse do controle. Mas eu entendo o que você quer dizer. A menos que possamos atingir diretamente o Deus do mal, sua influência nunca diminuirá. Porém, algo está me incomodando. A influência do Sol Negro é realmente tão forte. Eu vi seu estado sem vida. Mesmo quando se comunicava comigo, tinha que fazê-lo através de um eco mental em vez de falar. Como é que um ser tão fraco consegue poluir o mundo? Os cantos da boca de Morris tremeram visivelmente. Não importa quão ruim seja o estado do Sol Negro, ele é apenas fraco em seus olhos. Infelizmente, nós, mortais, não somos tão duráveis. Duncan sentiu uma necessidade indescritível de refutar essa afirmação, e dizer que ele também é humano. Porém, ele reconsiderou a ideia depois de levar em consideração a saúde física e mental do velho historiador. Além disso, falar algo assim só o faria parecer estranho e estranho quando o outro lado já visse sua verdadeira aparência. Foi então que Morris pareceu pensar em outra coisa. Após uma pausa, acrescentou, mas as suas dúvidas também podem apontar para o cerne da questão. Se o estado do Sol Negro é realmente tão ruim quanto você diz, sua poluição do mundo realmente não deveria ser tão forte, pelo menos não deveria tornar os sunistas tão difíceis de lidar. Tudo isso talvez tenha algo a ver com a existência desses herdeiros do Sol. Os descendentes do Sol, murmurou Duncan pensativamente. Sua mente não pôde deixar de pensar na sombra negra alta e magra que havia aparecido no sonho de Shirley antes. Embora não houvesse nenhuma evidência clara, ele sempre sentiu que a coisa provavelmente estava relacionada aos lendários descendentes do Sol. O Sol Negro caiu há muito tempo e não pode mais brilhar neste mundo, mas os herdeiros do Sol Negro continuam até hoje. Se houver algum poder causando a influência, será o parente mais próximo. Mas outro problema fundamental permanece sem solução. O Sol Negro não tem o poder de poluir a história, e os seus descendentes certamente não poderiam. No entanto, a esquecida cidade-estado de William enviou uma mensagem de que o Sol Negro regressou da história. Isso significa que a história foi poluída pelo menos uma vez. Nesse caso, quem está ajudando os suntistas a ressuscitar o seu Deus? Fim do capítulo. Capítulo 182, um amanhã pacífico ainda virá. A atmosfera na loja caiu estranhamente silenciosa após a última troca. Morris ainda estava sentado na cadeira, mas sua mente era uma confusão flutuante de murmúrios reverberantes como um disco quebrado.
Infelizmente, ele não poderia simplesmente fugir antes deste senhor. Duncan. Até que a sombra subespacial fique satisfeita com a conversa, ele deve aguentar. Última pergunta: se algo está realmente poluindo a história, como resolvemos esse problema? Existe realmente alguém contaminando a história? Morris ergueu a cabeça lentamente e enfrentou Duncan confuso. A quem você está se referindo? Não importa quem seja, disse Duncan levemente, pode ser o subespaço, pode ser o Sol Negro, podem ser outros deuses heréticos, em suma, se algo está tentando poluir a história, como pode ser resolvido? Como os portadores da chama lidam com tal crise? Morris ficou atordoado por um momento, balançando a cabeça hesitante. Isso, sinto muito, não posso responder. Isso está além do meu conhecimento, e mesmo os portadores da chama, temo que apenas os santos mais poderosos ou os escolhidos conheçam os segredos da história. A maioria dos portadores da chama, assim como os guardiões da Igreja da Tempestade, estão apenas fazendo trabalho diário, como erradicar a heresia e purificar a poluição, afinal, a poluição histórica real é quase impossível. Você está certo, minha pergunta é muito profunda, então é difícil para você responder a essas perguntas, Duncan suspirou suavemente. Ele percebeu que sua curiosidade havia saído do controle e poderia ter causado danos involuntários ao velho cavalheiro ao adicionar pressão psicológica. Então vamos parar aqui hoje. Uma sensação de relaxamento sem precedentes de repente tomou conta da mente de Morris, permitindo que o pobre sujeito suspirasse de alívio. Sua mente está tonta desde agora, seu pensamento é intermitente e há muitas questões em sua cabeça que não puderam ser organizadas. Neste momento, a disposição de Duncan em encerrar a conversa foi uma dádiva de Deus. Enquanto isso, o dono da loja virou-se para olhar pela janela. Em termos de hora, ainda faltava um pouco para o pôr do sol, mas o céu sombrio deixou tudo completamente escuro lá fora. Até os postes de luz a gás foram acesos antecipadamente, iluminando as ruas sombrias em contraste com as nuvens escuras acima. É um dia ruim, Duncan desviou o olhar e olhou para o velho cavalheiro. Você quer ficar? Nina deveria ter terminado de preparar o jantar. O coração de Morris de repente bateu forte quando ele se lembrou de uma frase popular na Academia da Verdade, que era usada para descrever aqueles estudiosos que perseguiam o conhecimento mais louco e lendário, nadando no subespaço, falando besteira na frente de deuses malignos, observando os deuses lutarem e esfregando o tigela de sopa juntos na mesa de jantar. Vamos fingir que esta loja de antiguidades era subespacial, e vamos fingir que a posição do Senhor Duncan era igual à dos deuses. Como vamos fingir que esta sombra subespacial estava lutando contra o Deus da sabedoria? Então Morris certamente já alcançou 3 das 4 maravilhas de aquela frase popular. Só faltou a troca da tigela de sopa. Na verdade, Morris observou cuidadosamente suas palavras. Na verdade, você quer ir embora, certo? Duncan assentiu sem esperar que o velho terminasse. Ele não é tão ignorante para ser tão cego, embora eu queira dizer que o tempo está ruim e você deveria ficar para tomar uma tigela de sopa, tenho certeza que você prefere obter algum alívio da pressão de estar na minha presença. Aspas. Morris levantou-se rapidamente e acenou com a cabeça. Francamente, cada minuto é um tormento. Claro, não pretendo ofender, é só. Não há necessidade de explicar, eu entendo. Duncan acenou com a mão com uma expressão ligeiramente desamparada no rosto. Se pudermos mudar para um ambiente de encontro mais descontraído, eu adoraria conversar um pouco mais sobre a história e os deuses. Estou muito interessado em conhecimento. Claro, não há nenhum interesse malicioso da minha parte. Mas pelo que parece, esta reunião não vai funcionar. Na verdade, eu já havia entrado em transe várias vezes e quase esqueci a verdade que vi. Sua curiosidade e simpatia são verdadeiras como um amigo, e é a primeira vez que conheci alguém tão amigável quanto você. O velho se sentiu honestamente amarrado dentro. Ele queria encontrar mais pontos positivos para dizer, mas não tinha o vocabulário adequado em sua mentalidade.
Se você não consegue encontrar as palavras certas, não o faça, não há necessidade de se forçar. Só não me denuncie depois de sair, ok? Duncan riu do perturbado historiador. Não, eu nunca faria isso. Morris acenou com a mão repetidamente quando ouviu isso. Você salvou a vida de Heidi, independentemente da verdade, e sempre demonstrou uma atitude amigável, não tenho motivos para denunciar isso. Sem falar que, o velho hesitou de repente, sorriu amargamente e estendeu a mão, olhando para sua aparência, não acho que você tenha medo de alguém denunciar você. Duncan disse casualmente, mas provavelmente não é um grande problema. Então ele fez uma pausa e olhou na direção do segundo andar. Se o tempo melhorar amanhã, Nina irá para a escola normalmente. Nina, Morris piscou, fazendo com que o velho historiador se lembrasse do arco flamejante que viu. Com um vago palpite sobre a verdade, ele decide reunir coragem e perguntar, Nina, ela faz parte daquilo que aqueles suntistas adoram. Ele não conseguiu terminar porque Duncan começou a balançar a cabeça. Nina é Nina, você não precisa estar curioso sobre os segredos por trás dela, Duncan disse suavemente. Apenas trate-a como de costume. Dessa forma nada acontecerá. Entendo. Morris abaixou ligeiramente a cabeça e sentiu uma sensação de grande alívio depois de ouvir a declaração de Duncan. Então é hora de eu ir embora. Por favor, diga adeus a Nina em meu nome. Meu estado atual não é muito adequado para vê-la novamente. Duncan acena com a cabeça e se levanta para ver pessoalmente o velho cavalheiro com uma etiqueta adequada. Quase não há mais pedestres nas ruas, apenas o brilho dos postes de luz iluminando a cidade nublada que começa a sentir vento e geada. Morris apertou o casaco por causa do frio e apertou a cartola que usava, mas antes de caminhar para o carro, não pôde deixar de olhar para Duncan. Ainda é o homem sorridente e pacífico da loja e, desta vez, as ruas não estavam mais tortuosas e deformadas da maneira aterrorizante como eram no início. Senhor Duncan, disse Morris de repente, você realmente gosta deste lugar, não é? Sim, gosto bastante daqui. Duncan riu e acenou com a mão para o velho, então vá para casa e vá em segurança. Plende estará seguro amanhã e todos os dias depois disso. Morris tirou o chapéu como agradecimento e imediatamente entrou em seu carro estacionado na beira da estrada. Duncan não se virou e voltou para dentro imediatamente. Em vez disso, ele observou o veículo partir até ficar completamente fora de vista. Ele está pensando em algo em sua cabeça após esse encontro inesperado. A primeira pergunta era se o velho iria denunciá-lo depois que ele voltasse. A conclusão que ele chegou foi que a possibilidade era extremamente pequena. Se ele fosse apenas um cultista comum, ou mesmo um padre suntista um pouco mais avançado, então Morris teria 100% reportado às autoridades. Mas hoje, parece que sua imagem aos olhos da outra parte não era a de um deus antigo, mas de uma sombra amigável que só quer viver na cidade. Isso empurrou as probabilidades para zero. É claro que Duncan tinha uma razão lógica muito boa para pensar assim. Ao contrário da mão de obra necessária para exterminar alguns cultistas ou um sacerdote, apenas uma equipe de guardiões, quem poderia derrotar um deus maligno do subespaço? O bispo na catedral? Esqueça. Na verdade, Morris tinha mais chances de sucesso relatando isso ao seu Deus de sabedoria do que à igreja. E mesmo sem considerar tudo isso, Duncan na verdade não se importava se fosse denunciado. Afinal, Vanna, o inquisidor, que estava no ápice dos guardiões da Igreja da Tempestade, era honestamente bastante fraco aos seus olhos. Agora, comparado a esta questão trivial, Duncan estava na verdade mais preocupado com o estado atual de Nina. Um arco flamejante que jorra fogo constantemente, esta é a verdade, que Morris vê em Nina com o olho verdadeiro dado a ele pelo Deus da sabedoria. Fragmentos do sol. Duncan ergueu a cabeça e olhou para o céu escuro. O que exatamente é o sol neste mundo? Fim do capítulo. Capítulo 183, a invasão após o anoitecer. O professor acabou de sair.
Nina chegou ao primeiro andar e imediatamente ficou deprimida depois de descobrir que Morris havia saído. Por que você não pediu a ele para continuar, tio? O tempo está tão ruim, e você ainda deixou o professor ir embora. Mais tarde vai escurecer, Duncan disse casualmente enquanto se virava para trancar a porta. Em seguida, caminhando até as escadas, ele dirigiu até lá para que um pouco de chuva não o atrapalhasse de qualquer maneira. Mas o professor não parece estar se sentindo bem, protestou Nina enquanto subia as escadas. Ele deveria ter descansado um pouco mais. Duncan contemplou a ideia, pensando que se o velho realmente descansasse aqui por um tempo, então ele poderia me sentir ainda pior. Mas ele não conseguiu explicar para Nina, então só pôde dizer algumas palavras inúteis para discutir o assunto. Uma vez dentro da cozinha, os dois sentaram-se rapidamente para jantar. Nina havia preparado sopa de beterraba, torradas, rolinhos de legumes e presunto fatiado. Claramente, o sortimento era destinado a mais de uma pessoa. Se não conseguirmos terminar, guarde as sobras para amanhã, Nina murmurou, depois olhou para Duncan com curiosidade. O que você disse ao professor? Não consegui ouvir sua conversa lá em cima, mas o barulho era bastante intenso. Duncan olhou para a aparência animada de Nina. Como sempre, ela está brilhante, feliz e cheia de vida, sem um pingo de ar negativo. Não importa como ele olhasse para ela, não há nenhum indício de uma entidade sobrenatural possuindo a garota. Fragmento do sol, o que exatamente é essa coisa? Duncan originalmente pensou que o item era algo tangível, mas agora parece que ele tirou conclusões precipitadas. Qualquer que seja o fragmento do sol, ele está adormecido dentro do corpo de Nina. Tio Duncan. Nina percebeu o olhar estranho vindo do outro lado da mesa e se contorceu desconfortavelmente. Tem alguma coisa presa no meu rosto. Aspas. Não, nada. Duncan balançou a cabeça e decidiu mudar de assunto rasgando um pedaço de pão. A propósito, você tem sentido algum desconforto ultimamente? Aquele sonho estranho de antes, você o reencontrou? Não, Nina acenou com a mão. Parei de ter aquele sonho estranho depois que a senhorita Heidi me deu aquela sessão de terapia. Estou me sentindo cheio de energia todos os dias. Ela fez uma pausa e olhou para Duncan um pouco preocupada. Tio, o que há de errado? Porque de repente sinto que você está agindo de forma estranha. Você e o Sr. Morris conversaram sobre. Não pode ser sobre minha última nota no exame. Não tenha pensamentos estranhos. Seu professor não veio visitá-lo apenas para reclamar de suas notas. Come primeiro. Nina acena com a cabeça e concorda prontamente, já que ela não receberá sermões. Ela podia ver que algo estava incomodando seu tio, mas não sabia o que. Reticências. Na Cidade Baixa, nas profundezas dos becos dilapidados e escuros, as lâmpadas a gás acesas às pressas finalmente dissiparam a escuridão circundante antes que a noite envolvesse completamente essas ruas. Nessa condição, Shirley deitou-se ao lado do parapeito da janela e olhou fascinada para as ruas escuras. Você está olhando para fora novamente. O que há para ver? A voz do cachorro soou de lado enquanto as correntes que conectavam o par chacoalhavam devido ao movimento. Não consigo dormir porque é cedo e não há nada para fazer. É chato, Shirley murmurou. Aspas. Você quer sair amanhã e continuar causando problemas para aqueles cultistas. Aspas. Não, duvido que consigamos alguma coisa com isso. Shirley balançou a cabeça depois de pensar na ideia. Não sei se o pessoal da igreja realmente melhorou suas habilidades, mas os cultistas da cidade parecem ter sido eliminados recentemente. Não consigo nem sentir o cheiro deles. Os suntistas realmente desapareceram. Talvez eles realmente tenham sido pegos pelas autoridades. Dog se inclinou e deitou-se preguiçosamente aos pés de Shirley, mas não acho que você esteja assim porque está entediado. Shirley de repente revirou os olhos. Então o que mais poderia ser? Aspas. Você está pensando nesse lado.
Cachorro ergueu a cabeça, a luz vermelha cintilante brilhando em suas órbitas ocas, pensando naquela casa quente, na sala iluminada e na refeição quente. Você sente falta de como alguém está disposto a te acordar de manhã para tomar café da manhã e, talvez você sinta falta de passar um tempo com aquela Nina. Ou talvez você esteja pensando nele? XXX, cale a boca. Você é tão chato. Shirley puxou a corrente com o braço direito e interrompeu Dog rudemente. Não sou mais um bebezinho chorão. Como posso ser tão fraco? Dog não se importou com a reação áspera de Shirley. O desejo de luz e calor não é uma fraqueza. Isso só prova que você ainda é humano. Tio. Shirley congelou de repente, seguida por uma expressão de desgosto. Por que você XXX está agindo tão piegas comigo de repente? Você está parecendo muito acadêmico também. Eu ainda sou humano? Você está me elogiando ou me insultando dizendo que não cresci depois de tantos anos? Aspas. Não pense que depois de se fundir comigo você mesmo é um demônio. Não há nada de errado em admitir seu lado humano. Dog balançou a cabeça feia. Além disso, não se esqueça, não é apenas essa corrente que me conecta a você. Posso sentir todas as mudanças emocionais que você experimenta, lembra? Aspas. Cale a boca. Shirley virou o rosto como se estivesse irritada por ser lida como um livro aberto. Você não precisa continuar me pressionando assim. Se você fizer isso, irei visitar Nina amanhã e levarei você junto. Tenho certeza que o Sr. Duncan vai se divertir conversando com você até você molhar os ossos. Dog finalmente parou de falar, o que apenas despertou outro leve chute da garota diante do silêncio constrangedor. Pare de se preocupar comigo. Eu tenho você, não é? Shirley brincou. Você é mais piegas do que eu quando começa. O cachorro se afastou e fez as correntes chacoalharem. Mais um pouco e posso vomitar, então vai haver um novo buraco no chão por causa do ácido. Apesar de suas brigas inocentes, os dois obviamente gostavam da companhia um do outro, especialmente Shirley, que estava se sentindo um pouco desanimada por ter sua vida complicada recentemente. É bom assim, tudo está de volta aos trilhos e todos podem voltar às suas vidas como antes. Aquele lugar quente e pacífico não é para você, Shirley, não pertence a você e é perigoso. Depois de se confortar, Shirley soltou um suspiro suave e só congelou no segundo seguinte. Ela sentiu algo, uma presença ameaçadora e sombria que se aproximava rapidamente. Está fazendo soar o alarme dela. Dog também se levantou de sua posição e assumiu uma postura agressiva em direção à escuridão dentro da casa. Ele está vigilante e pronto para atacar qualquer um ou qualquer coisa que possa surgir. Devido à necessidade de economizar dinheiro, a maioria dos quartos aqui estavam escuros porque Shirley desligou a lamparina a óleo sobre a mesa. Normalmente, isso não seria um problema, já que a luz das luzes da rua se espalharia levemente e atingiria a janela. Infelizmente, isso parece ter sido um erro esta noite. A sujeira começou a escorrer pelas rachaduras nas paredes. Cachorro! Shirley inconscientemente apertou a corrente em sua mão. Eu sei, Dog solta um rosnado baixo simultaneamente. Estou assistindo. Algo está vindo, eles estão nos cercando, gror. Que diabos são essas coisas? Meus olhos estão ficando embaçados. Antes que as palavras do cão escuro pudessem terminar, Shirley notou a luz fraca dos postes de luz se deformando e desaparecendo como se uma espessa camada de neblina tivesse barricado esta sala do lado de fora. Com certeza, até a imagem da janela havia desaparecido, substituída por uma escuridão turva de nada rodopiante. Uma vez completamente isoladas, as sombras finalmente penetraram e convergiram em várias figuras opostas aos dois ocupantes lá dentro. Eles estavam vestidos com túnicas pretas esfarrapadas que expunham seus braços finos e parecidos com madeira, e em suas cinturas pendia uma Bíblia preta que parecia estar encharcada em um líquido escuro e suspeito que pingava constantemente. Mas isso não é tudo. Em cada peito pendia um emblema de ferro pontiagudo que incorporava uma chama branca pálida e assustadora. Você perecerá.
O principal manto negro levantou um dedo e apontou para a garota de aparência atordoada na sala. "4x, ele é um missionário Ender." O grito de exclamação de Dog foi tão alto que fez Shirley voltar à realidade. Fim do capítulo. Capítulo 184, o ataque final dos missionários Ender. O rugido da voz do gravador quebrado de Dog explodiu como um trovão, ecoando na cabana dilapidada e chocando os agressores pela magnitude de sua onda de choque. Então, no segundo seguinte, algo ainda mais chocante ocorreu com Shirley virando a corrente e puxando o cão escuro em sua mão para cometer um golpe meteórico no Ender mais próximo. A garota na verdade não sabia muito sobre esses missionários Ender e só tinha uma vaga ideia de que eles eram cultistas. No entanto, o que ela sabia lhe dizia que eles são mais loucos e radicais do que os suntistas por adorarem o próprio subespaço. Quanto ao motivo de eles estarem aqui para ajudá-la, Shirley honestamente não tinha a menor ideia. Mas isso não importava. Se eles querem lutar, que assim seja. O enorme cão escuro zuniu pelo ar como uma bala de canhão e instantaneamente se chocou contra o Ender mais próximo. Após o som abafado de carne e sangue colidindo com ossos espalhados no ar, o atacante voou e bateu na parede mais próxima, fazendo um barulho audível com o impacto. Não perdendo a chance, Shirley prontamente puxou a corrente para trás e arrastou Dog de volta para o lado dela e atacou outro. Infelizmente, uma manobra furtiva só funciona se for feita sem que o inimigo saiba. Na luta que se seguiu, os mantos negros se espalharam e evitaram maiores danos. Eles obviamente tinham mais experiência de combate do que aqueles grunhidos dos suntitistes. "Você perecerá." Um dos capuzes pretos aponta e grita para Shirley depois de passar por pouco pela cabeça esquelética de Dog. "Que tal você comer meu martelo de meteoro XXX?" Shirley estava extremamente irritada no momento e não queria nada menos do que transformar o inimigo em mingau. A garota fez exatamente isso dando outro golpe com uma tentativa mais focada. No entanto, foi através desses novos golpes de sua arma que ela percebeu algo terrivelmente errado com seu corpo. Shirley sentiu-se cansada, não de uma forma severa, mas a exaustão começou a ficar perceptível. Não só isso, há também um zumbido estranho atormentando sua cabeça, fazendo com que a garota fique irada e com vontade de atacar o inimigo, independentemente do custo para sua própria segurança. "Meus irmãos e irmãs, a maldição da carne e do sangue não nos levará." O primeiro Ender que recebeu um golpe direto de repente gritou com um canto. Seu corpo começou a fazer um som de arrepiar os cabelos vindo do chão, como se os ossos estivessem sendo dobrados e quebrados enquanto ele rastejava para cima. Então, como se fossem abençoados pela oração divina, todos os Enders ao redor pararam suas manobras evasivas e levantaram os braços em adoração. A maneira como eles estão se comportando não foi diferente de alguém ganhando coragem e força infinitas. Isso chocou Shirley porque ela estava testemunhando as mudanças dessas aberrações em tempo real. Suas figuras magras começaram a se expandir, torcer e estalar ao serem dobradas e estendidas. Primeiro foram os braços que ficaram mais longos com as unhas se transformando em garras de carcaju. Em segundo lugar, essas pernas foram dobradas em uma forma animalesca, semelhante às patas traseiras de Dog, para dar-lhe mais poder de salto. Por último, aquele rosto ficou selvagem com presas vampíricas que se estendiam além dos lábios. Eles são realmente mais bestas do que homens neste momento. Que tipo de coisa é essa 4x? Claro, Shirley não ficou parada para deixá-los terminar a transformação. Quase simultaneamente à mudança, a garota lançou sua corrente em um amplo chicote no inimigo mais próximo. Fez um golpe perfeito, fraturando ossos e rompendo tendões com o impacto. Embora o Ender em questão não tenha sido morto no local, ele interrompeu a mutação deste, o que significa um inimigo a menos para enfrentar depois. Infelizmente, o esgotamento de sua força também aumentou, assim como o desejo de atacar violentamente e morrer com o inimigo. Esses Enders são loucos XXXX que abraçaram voluntariamente o subespaço. Tanto as suas palavras como a sua presença são portadoras de poluição.
A impaciência sem precedentes de Dog de repente soou na mente de Shirley: não deixe que eles continuem orando. Esmague qualquer bastardo que fale. E não olhe nos olhos deles. Entre o momento eletrizante da vida e da morte, um brilho frio subitamente surgiu da visão periférica de Shirley. Ela instintivamente quis se esquivar, mas a lança de osso veio rápido demais e a apunhalou bem no braço. Isso prejudicou diretamente a habilidade da garota de balançar a corrente e contra-atacar, o que só piorou com o consumo cada vez maior de sua resistência. Aproveitando esta abertura, outro Ender abriu novamente os braços e entoou uma oração cruel: tu não curarás. Bang! Desapareça, For X. Shirley contornou a cabeça do bastardo enlouquecido com o crânio do próprio cão, fazendo com que uma enorme mancha de cérebro e sangue se espalhasse pela parede mais próxima. Mas então, na troca seguinte, uma dor aguda atingiu as costas da garota e a fez sibilar. Uma ponta feita de osso puro havia penetrado diretamente nas costas de Shirley e atravessado seu peito. Se o corpo da garota não tivesse sido fortalecido pela simbiose demoníaca de Dog, ela certamente teria morrido na hora. Ainda assim, o corpo de Shirley não caiu e involuntariamente tropeçou para frente. Alarmado e horrorizado, Dog prontamente se colocou na frente de seu parceiro para bloquear os atacantes que queriam persegui-lo, abrindo a boca para vomitar uma rajada de ácido negro corrosivo. Isso forçou os Enders a recuar, deixando Shirley encostada na parede mais próxima para se apoiar. Mas isso não importava para o inimigo. A contaminação foi feita por eles. Embora a capacidade de um demônio das sombras de resistir à corrupção fosse alta, Shirley ainda era mortal em sua essência. Primeiro, os tecidos musculares entrariam em convulsão e perderiam o controle, depois seria a consciência de sua mente até que tudo se transformasse em escuridão. For X com tanto esforço, matei apenas 3 deles. Shirley cuspiu o excesso de sangue e gemeu com seu estado lamentável. Já não está ruim, veio o grunhido igualmente dolorido e lento de cão. Como primeira linha de defesa para Shirley, a condição do cão negro era muito mais severa e afetada. Esses Enders são bastardos de nível sacerdotal, não a turba que ceifamos no porão daquelas reuniões suntistas. Lutá-los é equivalente a cercar a Catedral da Tempestade, não é uma perda de forma alguma. O que XXX não é uma perda. São um bando de adultos espancando uma menininha inofensiva e seu cachorro. Eles são bastardos sem vergonha que só sabem lutar com números. Shirley ainda queria transformar os inimigos em polpa, se pudesse. Havia 3 Enders ainda parados na sala, todos eles se transformaram em monstros deformados e ensanguentados que eram mais bestas do que homens. E como um caçador para uma presa, eles certamente não responderiam à provocação de Shirley. Sabendo que suas palavras eram inúteis, Shirley olhou ao redor da casa destruída com uma cara triste. A mesa virou, o armário quebrou, suas poucas peças de roupa agora arruinadas. Até a lamparina a óleo, que era o único item valioso da casa, foi destruída. Eu só tinha isso e você destruiu tudo. Shirley desanimou ao ver seus únicos bens arruinados. Deslizando dolorosamente contra a parede, a garota começou a chorar e soluçar. Bastardos, vou me certificar de esmurrar todos vocês mais tarde. Mas nenhuma resposta veio, apenas uma saraivada de espinhos de ossos. Então, todos diminuíram a velocidade enquanto os projéteis tremeluziam com imagens fantasmas no ar. Uma bola de chamas verdes se materializou de repente no meio da sala, erguendo uma parede entre a garota e seus agressores. Nossos combatentes estão em guerra com o inimigo, teletransporte bem-sucedido. Da intrusão veio um horrível pássaro morto-vivo e uma voz estridente que parecia estranhamente familiar. Fim do capítulo. Capítulo 185, São e Salvo. O pássaro morto-vivo circulou pela sala antes de explodir um vórtice de chamas com seu corpo. Através desta porta etérea, Duncan entrou e chegou antes de Shirley. Lembro-me de dizer para você pedir ajuda quando estiver com problemas. Duncan abaixou a cabeça e falou baixinho para a garota coberta de sangue: por que você não me procurou?
Eu esqueci, Shirley piscou, sentindo uma sensação de alívio quando o zumbido evaporou de sua cabeça. Em seguida, mostrando uma expressão confusa, eu estava muito confuso agora há pouco, isso mesmo, esses caras não param de gritar no meu ouvido com suas orações estranhas. Isso me deixou tonto. Virando-se lentamente para olhar para os atacantes congelados em êxtase, Duncan poderia culpar a garota por perder a calma. É a primeira vez que ele vê algo tão estranho também. Eles são mais feras do que humanos neste momento. Se não fosse pelas roupas esfarrapadas em seus corpos, Duncan tinha todos os motivos para acreditar que eles eram monstros reais de um filme de terror. Então Duncan franziu a testa depois de relembrar outro detalhe: foram eles que bateram em você. De onde todos eles vieram? Eles me bateram. Shirley imediatamente proclamou como uma criança perturbada correndo para casa para contar aos pais. É estranho, mas essa reação veio dela por reflexo. Não sei de onde eles vieram. Dog disse que eles são missionários Ender, os malucos que adoram o subespaço. Missionários Ender, pessoas que adoram o subespaço. Duncan não esperava um encontro como este numa noite aleatória. Olhando para Ai, que ainda está voando pela sala, não os acerte ainda. Como ele ordenou, os poucos Ender sobreviventes já haviam mostrado sinais de terem sido apagados pelos poderes de Ai, pois piscavam como um sinal de TV de má qualidade. A rede está conectada. A rede está conectada. Ai volta à realidade e pousa no ombro de Duncan, seu bico bicando o Capitão Fantasma em protesto pela interrupção do trabalho. Tudo bem, entendi. Mais batatas fritas para você mais tarde. Primeiro, mande-os para o navio. Duncan acenou para a pomba, vou buscá-los no convés ali. Missão cumprida. Missão cumprida. Tonto de alegria, Ai decolou com a velocidade de um furacão e varreu os Enders com um vórtice verde que instantaneamente os afugentou. Shirley ficou surpresa ao ver o que estava acontecendo na sua frente. Na verdade, a batalha terminou de forma tão abrupta e estranha que nem parecia real. O Senhor Duncan não fez nenhum movimento. Na verdade, o homem não se importava com os truques ou maldições especiais que os Enders tinham do começo ao fim. Ele simplesmente apareceu aqui e então, como se tivesse um leve interesse no grupo, arrancou-os como alguém que casualmente pega uma pedra na beira da estrada. Ele pode nem ter percebido que esses cultistas têm poder de combate. Como está sua lesão? Nesse momento, a voz de Duncan veio de repente, interrompendo os pensamentos mal-humorados de Shirley. XXX, dói demais, ela sorriu e acenou para o cara, apenas para ter seu ferimento puxado e recair na dor. Duncan fez uma cara de preocupação, você quer que eu te leve ao hospital? Não, Shirley gritou instantaneamente, não tenho dinheiro. Duncan ficou pasmo, é hora de se preocupar com dinheiro. Você já está nesse estado. Eu não terminei. Shirley finalmente se sentou depois de muita luta, meu físico é diferente do das pessoas comuns. Com certeza serei descoberto quando for para o hospital. Se eu atrair a atenção da igreja, não poderei explicar. Você vê, tio. A garota levantou o braço direito para mostrar a Duncan a ferida cicatrizada. Depois que a maldical foi dissipada, a habilidade de cura retornou e rapidamente fechou o corte. Quanto ao ferimento mais grave nas costas, também está cicatrizando, mas lentamente e dói demais. Enquanto aqueles Enders pararem de latir, não terei medo deles. Shirley olha para o sangue encharcando seu vestido, eles não teriam a menor chance de outra forma. Tio. Dói tanto. Um leve estalo veio de repente de perto, interrompendo o murmúrio de Shirley. Ela e Duncan seguiram o barulho simultaneamente e descobriram que vinha de um dos cadáveres na sala. O corpo já havia sido deformado e mutilado, mas a fumaça branco-acinzentada que saía do cadáver era alarmante. Imagine uma brasa acesa crepitando e ficando vermelha com o calor. É exatamente isso que está acontecendo com este cadáver. Antes que eles percebessem, o corpo inteiro se desintegrou em uma pilha de cinzas antes de afundar repentinamente em um buraco negro que se manifestou no chão.
Os Enders se dedicaram ao subespaço, e agora é a hora deles de pagar esse preço. A voz rouca do cachorro respondeu à pergunta lateral, nem mesmo as cinzas deles permanecerá neste mundo. Aspas. HMM, pelo menos eles são ambientais quando morrem. Ninguém precisa limpá-los como a bagunça feita por aqueles suntistas. Duncan lança seu pensamento sem considerar o quão pobre foi sua frase. Em seguida, olhando para Shirley, de aparência pálida, você está se sentindo melhor agora? Se estiver, venha comigo. Depois que ele disse isso, um aglomerado de chamas verdes escuras emergiu do nada. Vai consigo? Shirley levou um segundo para entender o significado. Para onde? Você não vai passar a noite aqui hoje, vai? Duncan ergueu o dedo e apontou para a bagunça na sala. Você acha que este lugar ainda pode ser habitado? Shirley olhou ao redor da cabana que ela e Dog chamaram de lar por muitos anos. Para onde quer que ela olhasse, havia móveis quebrados e destroços dos combates. Não sobrou nada de valor neste lugar. A garota não disse nada por um tempo e apenas olhou tristemente para o chão. Os guardiões patrulhando não parecem ter notado a comoção aqui. Ainda podemos arrumar suas coisas, se você quiser, Duncan suspirou. Ele sabia que o humor de Shirley não poderia ser bom, mas não havia nada que pudesse dizer para confortá-la. Mas independentemente disso, você não pode mais ficar aqui. Mesmo que você não se importe com os móveis quebrados, não sabemos se aqueles Enders irão revisitar este lugar. Você é um alvo para eles agora. Duncan não teve coragem de continuar. Ele sabe que Shirley era uma criança muito mais madura para sua idade devido aos ambientes hostis em que cresceu. Eu vou arrumar algumas coisas, disse Shirley mal-humorada. Preciso de ajuda? Duncan perguntou. Não há necessidade, Shirley balançou a cabeça, eu tenho, muito pouco. Na verdade, a menina tinha muito pouco para embalar. Duncan esperou apenas um pouco antes que Shirley terminasse a tarefa, uma pequena caixa de lata para carregar, uma boneca de pano e algumas roupas esfarrapadas que ela havia resgatado do antigo armário. Estamos levando tudo isso, então não vamos voltar no futuro. Cachorro espia a pequena caixa de lata e pergunta carrancudo, o que não obtém resposta alguma. Duncan sabia que tinha que fazer algo agora depois de ouvir isso. Chegando ao lado de Shirley, ele se abaixou até a altura dos olhos e deu um tapinha na cabeça da garota de uma maneira reconfortante. Vamos para casa. Uma bola de fogo verde saiu prontamente da cabana de aparência antiga e voou pelo céu noturno. Seu destino, a loja de antiguidades de Duncan. Fim do capítulo. Capítulo 186, Produtos locais da cidade-estado. No primeiro andar da loja de antiguidades, Nina estava sentada ansiosamente em uma cadeira ao lado do balcão. De vez em quando ela se levantava e espiava pela janela, procurando pelas ruas vazias com aqueles olhos sinais do tio. Tio, como o tio pode ser assim, porque ele saiu tão tarde da noite. Há toque de recolher lá fora. Nina sentou-se novamente e lamentou, se os guardiões da patrulha descobrirem, ele definitivamente será detido novamente. Essa já não é a primeira vez que ela murmura assim para si mesma. Mas então, um leve som de movimento veio da porta, seguido pela maçaneta girando. Nina se animou imediatamente, olhando na direção da entrada com expectativa. Com certeza, a figura familiar apareceu em seu campo de visão. Nina, estou de volta, disse Duncan ao encontrar o olhar de sua sobrinha com um sorriso. Não estou muito atrasado. Nina praticamente se jogou no peito de Duncan enquanto reclamava, não é tarde. Que horas são? Você sabe como é perigoso sair depois do toque de recolher. Você de repente se levantou e disse que estava saindo. Você me deixou sozinho em casa. As reclamações tagarelas da garota saíram como uma tempestade no mar, fortes e contínuas. No entanto, sua barragem parou rapidamente depois de perceber a pequena figura escondida atrás da perna de Duncan. Shirley, carregando a caixinha de lata, espiou com a cabeça e acenou nervosamente para Nina. Nina, sou eu.
Aliviado por ter encontrado uma abertura, Duncan prontamente fechou a porta atrás deles e deslizou para o lado para que as meninas pudessem falar. Shirley, por que você está aqui tão tarde com o tio? Espere, como é que há tanto sangue em você? Os olhos de Nina se arregalam em choque com o terrível estado de sua amiga. Ah, não se preocupe, Shirley acenou apressadamente com a mão para indicar que não é nada. Embora o ferimento em suas costas ainda não tenha cicatrizado completamente, ela ainda tenta exibir um sorriso brilhante. Encontrei um pequeno problema. Estou perfeitamente bem. Isso não é um problema pequeno. Nina pegou apressadamente a caixinha da mão de Shirley e examinou cuidadosamente as manchas de sangue no corpo da menina. Ficando chocado com a quantidade de ferimentos, você tem tantos ferimentos, precisamos procurar um médico rápido. Estou realmente bem, mas, acalme-se. Shirley rapidamente agarrou a mão de Nina e mostrou uma expressão desamparada. Você esqueceu que não sou uma pessoa comum. Nina queria dizer algo, mas sua atenção foi interrompida pela tosse seguinte de Duncan. Duncan interrompeu a comunicação cada vez mais caótica entre as duas garotas. Não pergunte tanto, Nina, a lesão de Shirley não deve ser um problema. Leve-a para cima, tome banho e troque de roupa. Explicarei os detalhes mais tarde. O olhar de Nina passou entre os dois antes que a garota a sentisse confusa. Enquanto isso, Shirley estava esfregando a barriga com o rosto vermelho. Tem alguma coisa para comer? Estou com muita fome. Normalmente Shirley não teria tanto desejo no meio da noite, mas talvez seja devido ao efeito de sua rápida recuperação. Ela está se sentindo vazia e precisa drasticamente de sustento. Sim. Nina demorou um segundo para responder, mas assim que o fez, ela imediatamente começou a trabalhar. Cozinhei demais hoje, então ainda sobrou bastante do jantar. Vou esquentar. Subindo rapidamente as escadas, os passos de Nina logo desapareceram de seus ouvidos enquanto Shirley estava na porta com o rosto atordoado. Ela virou para a esquerda e para a direita, depois para cima e para baixo, para ver as prateleiras familiares, as mercadorias familiares e o sorridente senhor. Duncan. Estou de volta, Shirley murmura baixinho depois de aceitar que esta seria sua casa de agora em diante. Sim, você está de volta. Duncan sorriu e se abaixou para pegar a pequena caixa de lata de Shirley. É melhor discutirmos como explicar seus ferimentos enquanto temos chance agora. Também precisamos encontrar uma desculpa razoável para que você fique aqui permanentemente. Mas não se preocupe com isso. Acredito que Nina adoraria esse acordo, então você não precisa se preocupar com a opinião dela. Demorou um bom segundo para Shirley perceber o que aconteceu com sua posse. Está tudo bem, eu posso fazer isso sozinho. Reticências. Enquanto isso, no desaparecido, Duncan, o infame Capitão Fantasma, estava olhando para os três Enders sobreviventes. Eles ainda não haviam recuperado a consciência, mas a forma monstruosa que assumiram começou a voltar ao estado humano. Esses caras malucos podem se tornar pessoas normais de novo. De repente, uma série de passos leves veio de trás. Alice gritava feliz em seu vestido gótico. Capitão, acabei de ouvir o senhor. Vou até de dizer que você está mandando algo para o convés de novo. Você comprou mais coisas da cidade. Alice parou bruscamente no meio da frase. Qualquer excitação que ela demonstrasse se transformou em perplexidade. Capitão, isso também é um produto nativo da cidade humana. Mais ou menos, Duncan pensou por um momento e encolheu os ombros. Eu não encontrei nada parecido com eles antes, pelo menos. Eles gostam de aparecer na cidade-estado como brotos durante a primavera. Alice assentiu confusa, depois coçou o cabelo novamente ainda mais confusa. Ela não sabia o que o homem queria dizer com brotos crescendo durante a primavera porque ela nunca viu isso. Eles deveriam ser humanos, certo? A marionete murmurou. Capitão, o que você está fazendo com 3 dessas coisas? Você provavelmente não os comprou, certo? Eu não os comprei. Eu os peguei na beira da estrada.
Duncan casualmente lidou com o pensamento fragmentado do fantoche enquanto também prestava atenção aos 3 crentes do subespaço, que haviam retornado quase completamente à sua forma humana. Parece que o processo de teletransporte de AI está mais confiável do que nunca. Então, isso significa que posso usar AI para transportar pessoas comuns para a nave no futuro. Duncan contemplou a viabilidade da ideia e gradualmente ficou feliz com as outras possibilidades que isso abriu. Além de testar a habilidade de AI, Duncan tinha outros planos em mente para outros projetos. Como o que o ambiente do desaparecido faria com os outros e o que a habilidade de guilhotina de Alice faria com as pessoas vivas se elas entrassem em contato agora. Que outras cobaias melhores estavam lá além desses cultistas, que por acaso caíram em seu colo esta noite? Ele só poderia agradecer à natureza pelos abundantes presentes que recebeu. Enquanto Duncan saboreava a boa colheita, um dos Enders finalmente mostrou algum movimento. Primeiro foi uma leve contração, depois veio o gemido daquele que se sentou. Você está acordado, a voz suave misturada à brisa do mar estimulou os nervos do cativo alienado. Aqui está, o cultista lentamente virou a cabeça, encontrando Duncan e Alice já olhando para ele. Devido à lentidão de seu cérebro, o cara teve que demorar um segundo para processar a imagem, mas assim que o fez, a hostilidade apareceu instantaneamente. Quem é você? Ah, certo, você nunca me viu antes. Duncan riu enquanto observava os outros 2 Enders se recuperarem lentamente também. Bem-vindo ao desaparecido. Você pode me chamar de Capitão Duncan. Aspas. O desaparecido? O primeiro cultista ficou surpreso porque obviamente sabia o nome. Esta é a nave fantasma que retornou do subespaço. Isso mesmo, parece que você entende a situação, então nossa comunicação será simples. Duncan acenou com a cabeça. Em primeiro lugar, tenho algumas perguntas. Suas palavras não foram longe porque o cultista oposto a ele já havia levantado ambas as mãos no ar, aqueles olhos cheios de êxtase e loucura. Com um grito alto, ó subespaço! Você finalmente abriu a porta para mim e para os outros. Vida eterna nos últimos dias. Redenção em desastre. Aniquilação para rejuvenescimento. A Arca da Promessa chegou, a Arca da Promessa chegou. O rosto de Duncan se contraiu visivelmente após aquela proclamação. Que doença esse cultista tem no cérebro? Fim do capítulo. Capítulo 187, Missionários Ender. Os crentes do subespaço recém-despertados caíram em um estado inexplicável de êxtase depois de saberem que estavam no desaparecido. É tão selvagem que até assustaram Alice com seu comportamento fanático. Felizmente, a senhorita Doll manteve aquelas mãos na cabeça durante isso para que essa parte não caísse como de costume. As lembranças desta vez são tão assustadoras. Miss Doll olhou e continuou se escondendo atrás de Duncan. O que há de errado com ele? Como Duncan saberia? Ele nem terminou de perguntar isso ainda. Imediatamente depois, os outros 2 Enders finais também acordaram e, depois de descobrirem a situação atual, caíram no mesmo êxtase da primeira pessoa. Eles começaram a gritar freneticamente, dizendo coisas como a Arca Prometida. O porteiro do subespaço chegou. Independentemente do que Duncan e Alice dissessem ao lado deles, eles permaneceram incapazes de se comunicar. Mas a essa altura, Duncan já havia adivinhado vagamente a razão pela qual esses Enders caíram em êxtase. O desaparecido era uma nave fantasma que retornou do subespaço. Aos olhos de tais loucos, o desaparecimento provavelmente foi um milagre. Mas essa energia fanática não é demais. Os 3 cultistas continuaram se abraçando, chorando e rindo simultaneamente. Ocasionalmente, eles até diziam algo que deveria ser impossível de produzir com uma garganta humana antes de beijar e lamber o convés. A última ação deles irritou Alice, que observava a emoção de lado. Sem demora, a senhorita Doll pegou o esfregão mais próximo e quebrou a cabeça de um dos cultistas. Acabei de lavar o convés. A fúria de Alice não passou despercebida.
Os dois baldes e esfregões próximos também entraram em ação e começaram a espancar os fanáticos lunáticos por conta própria. Em pouco tempo, a confusão de esfregões e baldes estava voando por todo o convés. Duncan naturalmente ficou surpreso ao assistir a essa cena estranha e caótica. Ele sabia que Alice havia construído um bom relacionamento com os itens dos desaparecidos, mas ele não esperava que seu único grito de guerra fosse suficiente para formar um exército. Ela é absolutamente uma chefe com um bando de capangas. Parar! Ele deu um passo à frente e ordenou antes que a farsa saísse do controle. Os baldes e esfregões pararam, restando apenas Alice continuar com um esfregão na mão. Só depois que ela deu um último chute antes de bufar indignada e ir embora. Acabei de lavar o convés, e agora está sujo de todas as lambidas deles. Aspas. Embora eu também ache a ação deles um pouco nojenta, ainda não deveríamos faça isso. Duncan olhou para a boneca impotente e voltou sua atenção para os poucos cultistas que tinham acabado de ser espancados. Acalme-se ainda. Apesar das surras que acabaram de suportar, os Enders não vacilaram nem um pouco e ainda estavam enérgicos com seu sorriso assustador. Para indivíduos com corpos tão magros e esqueléticos, eles certamente apresentam um nível surpreendente de tolerância à dor. Haha, Guardião da Terra Prometida, Capitão Fantasma no comando, navegador da Arca. O primeiro Ender a recuperar a consciência parece ter voltado à realidade e falado: posso ver seu coração. Que triste, você recebeu a maior bênção, mas rejeitou seu presente. Você tinha o direito de entrar na Terra Prometida, mas rejeitou. Seu idiota. Duncan franziu a testa ligeiramente enquanto Alice imediatamente se aproximou. Capitão, você quer que eu bata nele de novo? O balde e o esfregão ao lado dela também saltaram e balançaram atrás de Alice para apoiar a ideia. Todos vocês se comportem aí por enquanto. Duncan os enxotou para o lado e se concentrou novamente no Ender. Parece que você me conhece muito bem, já que me chamou de Capitão Fantasma. Subspace sussurrou seu nome, sussurrou sua recusa tola. O cultista sorriu enquanto o sangue escorria pelo canto de sua boca. Você tem as qualificações para ser o ser mais abençoado. Por que você teve que fugir? Você não sabe que o subespaço é o destino eterno e último de todas as coisas. Você chegou ao fim, então por que você voltou quando chegou ao fim? Duncan apenas olhou silenciosamente para esse fanático com uma expressão inabalável. No entanto, seu coração não estava tão calmo. Em vez disso, está subindo e descendo como um maremoto com a informação que ele acabou de ouvir. Este grupo de fanáticos sabe muito, talvez eles possam até estar certos em algumas partes de sua religião. E ele mencionou o Capitão Duncan escapando do subespaço, rejeitando a bênção. Será que, o verdadeiro Capitão Duncan não caiu na loucura e escapou no último momento? Então os rumores estavam errados? Se for esse o caso, quando o verdadeiro Duncan perdeu a cabeça e morreu. Duncan de repente lembrou-se da atitude da cabeça de bode em relação ao subespaço, cauteloso, resistente e ligeiramente nervoso. Isto parece confirmar o que Ender mencionou sobre a grande fuga do subespaço. Depois disso, o Ender voltou a ficar atordoado, murmurando algo que não podia ser entendido e rindo loucamente em seguida. Quanto aos outros dois cativos, para começar, eles nunca recuperaram a sanidade. Isso disse a Duncan que ele teria dificuldade em conversar com essas pessoas. Provavelmente ainda mais difícil do que os suntistas. É por causa da influência do subespaço. Ou eles destruíram ativamente sua sanidade para abraçar o subespaço. Depois de não obter mais resposta por algum tempo, Duncan percebeu que deveria tomar a iniciativa e provocar uma reação. Por que você atacou Shirley? Com certeza, os três cultistas reagiram à pergunta. Um deles levantou a cabeça confuso e começou a balançar enquanto respondia: ataque. Atacar quem? O que você acabou de fazer? A voz de Duncan era fria e pesada. Você atacou uma garota com um cão de caça. Por que você a atacou? O ataque, ataque. O fanático confuso de repente começou a gritar.
estamos apenas colocando tudo de volta nos trilhos para que a história correta possa progredir sem problemas. Lacunas, falhas, um pouco de perigo oculto. Perigos ocultos devem ser descartados, ela deveria ter morrido na história correta. Enquanto ela viver, lacunas continuarão a surgir. A história correta? Ouvir as bobagens malucas desses cultistas definitivamente estava afetando a capacidade intelectual de Duncan. No entanto, ele é capaz de captar os detalhes principais e pressionar por mais. Há um problema com a linha histórica do Plend. Vocês foram responsáveis por isso? Algo deu errado? Não tem problema nenhum, estamos apenas colocando tudo de volta nos trilhos. O louco ergueu o rosto com martírio nos olhos, o mundo deveria voltar aos trilhos. O destino da destruição foi adiado por muito tempo e todos se rebelaram contra o presente do subespaço, contra o destino que deveria ter vindo. Estamos corrigindo a história para a trajetória certa. Corrigir a história para a trajetória certa. Os outros dois Enders começaram a gritar febrilmente, como se estivessem infectados pela adoração de seus pares. Somente quando retornarmos à linha correta da história tudo será destruído. No final vem a renovação. O subespaço devorará tudo e o subespaço remodelará tudo de novo. O fogo foi extinto, mas as brasas estão prontas para acender, somente acendendo uma segunda fogueira o mundo poderá sobreviver com esse presente. Fim do capítulo. Capítulo 188, The Crazy Man. As pistas parecem estar todas conectadas agora. Existem vestígios de poluição na história da planície, pontos de junção espaço-tempo distorcidos e fechados na capela do sexto bloco, e uma fenda subespacial escondida na cabeça da estátua da deusa da tempestade. Shirley foi uma das que se lembra do incêndio daquele ano. Ela deveria ter morrido como todo mundo quando queimou, mas ela se fundiu com um cão escuro e sobreviveu. Como resultado, a menina escapou da poluição histórica e manteve sua verdadeira memória. Agora, um grupo de Enders atacou Shirley para corrigir a falha. É claro que Duncan não acreditaria na absurda verdade que saía de suas bocas, e até mesmo ouvir suas besteiras sobre como corrigir a história servia apenas para atrair mais informações. No entanto, há uma coisa de que ele tem certeza: esses fanáticos Enders são definitivamente os culpados por toda a falsa história. Mas nem todos os problemas foram explicados ainda. Como esses loucos descobriram de repente a brecha de Shirley? O que a poluição histórica tem a ver com o Sol Negro e que papel desempenhou esse Deus Sol nesta questão? E o mais importante, será que Nina, a portadora de um suposto fragmento solar, também será alvo desses cultistas? Duncan observou os três fanáticos malucos com olhos frios enquanto levantava um dedo. Um aglomerado de chamas verdes acendeu em um dos Enders. Essa chama queimou o corpo do cultista, que poderia ser considerado um objeto transcendente, fazendo-o se encolher de agonia enquanto gritava. Isto também teve o efeito direto de silenciar os outros dois cultistas. Fogo, fogo blasfemo, os olhos do cultista se arregalaram com um frenesi fanático mais louco do que antes. Este seguidor do subespaço, que nunca demonstrou medo antes, finalmente aprendeu o que significava terror. Blasfêmia, blasfêmia, ó blasfêmia! Se você não quer se queimar, então coopere com meu questionamento. Duncan ordena que as chamas se incendeiem por todo o convés, entrelaçando-se em uma teia de chamas para cercar os três cultistas. Responda-me, como exatamente vocês poluíram a história? Começou no sexto bloco? Estamos colocando a história de volta nos trilhos. Mesmo intimidados pelas chamas fantasmas, os Enders não se esqueceram de responder e até gritaram desafiadoramente. O sexto bloco foi apenas uma tentativa fracassada, mas isso não é nada, nada. O sexto bloco foi apenas uma tentativa fracassada. Duncan imediatamente franziu a testa com esta palavra. A outra parte não respondeu honestamente, mas ainda revelou algumas informações vitais. Em primeiro lugar, o incêndio daquele ano foi de fato obra deste grupo de fanáticos do subespaço. Não foi simplesmente um incêndio causado pelo fragmento do Sol como ele havia pensado no início.
Em segundo lugar, as tentativas destes cultistas de poluir a história não pareciam ter corrido como pretendido, ou pelo menos não produziram o resultado completo que desejavam. Imediatamente depois disso, ele pensou em outro número-chave do ano, 1885. Vanna encontrou o número embaixo da capela, apontando para o ano em que a freira morreu em batalha. Então, em teoria, também deveria ser o ano em que a igreja foi invadida por forças subespaciais. Depois, há o grande incêndio de 1889. Entre a corrupção inicial e o surto, existe um intervalo de 4 anos. Demorou muito para os Enders produzirem aquela tentativa fracassada. As coisas estão começando a fazer sentido para ele com uma imagem clara da verdade. Na verdade, você falhou 2 vezes, disse Duncan, olhando para Ender, que estava sendo queimado pelas chamas fantasmagóricas. Em 1885, vocês invadiram uma capela e tentaram usá-la como ponto de ancoragem para espalhar a poluição da história, mas uma freira arruinou seus planos com a vida dela, selando tanto a invasão daquele ano quanto a sua própria morte em a igreja clandestina. 4 anos depois, em 1889, você executou um segundo plano de incêndio no 6º quarteirão onde fica a capela, tentando cobrir a realidade com um ramo histórico da cidade-estado sendo engolido por um enorme incêndio. Mas isso também falhou porque uma força desconhecida apagou essa realidade. Não continuou a queimar. Então vocês se esconderam na cidade hoje, procurando uma oportunidade para continuar o plano até descobrirem a brecha de Shirley. Você acreditava que o fracasso do plano naquela época estava relacionado à sobrevivência dela, então você queria se livrar desse perigo oculto, primeiro, correto? Em vez de responder ou atacar a especulação ou a verdade de Duncan, o ardente Ender apenas fez um sorriso assustador sob aquela intensa dor lancinante. Você não precisa responder. Posso ver a resposta em seus olhos, o ressentimento, o que significa que estou certo. Duncan não se importou com a provocação da outra pessoa e continuou calmamente. Próxima pergunta: qual é a conexão entre você e aquele sol negro? O incêndio de 1889 foi provocado por um fragmento do sol. Você fez esse fragmento. Os Enders permaneceram em silêncio e não responderam. Duncan tornou-se ainda mais forte e espalhou sua chama sobre os outros 2 Enders. Ele observou enquanto eles se enrolavam e se contorciam com a dor que poderia queimar até suas almas. Se você não falar, só posso adivinhar, Duncan suspirou, acenado com a mão para dispersar as chamas. Ele percebeu que esse método simples de tortura não funcionaria com esses fanáticos do subespaço. Seus espíritos e carne não são mais humanos, o que significa que a simples definição de dor não se aplica mais a eles. Acho que você tem algum tipo de cooperação com aqueles suntistas. Não, espere, talvez haja uma parceria com os Herdeiros do Sol. Eles prometeram algo ao seu grupo em troca da colaboração. Duncan fez uma pausa, esperando uma resposta, mas não obteve nenhuma. Nos primeiros dias do novo calendário de cidade-estado, existia uma vez uma cidade-estado chamada Wheeling, da qual ninguém conhecia. O nome deixado no pilar do portador da chama era sua única evidência de existência. Vocês invocaram o sol negro da história e conseguiram, então, o processo para invocá-lo é poluir a história, certo? A imaginação e a memória de Duncan estavam no auge quando todas as pistas e falas triviais foram reunidas. Coisas que antes eram incompreensíveis e bizarras agora pareciam fatos concretos, e ele agora tem certeza de que está cada vez mais perto da história toda. Ordenando que as chamas fantasmagóricas convirjam, ele forma um círculo para prender os 3 enquanto os olha ameaçadoramente. Deve haver mais do que alguns de vocês que se infiltraram na cidade-estado. Onde os outros estão se escondendo? O que você vai fazer a seguir? Continuar a eliminar o que você chama de lacunas? Ou está à espera de uma oportunidade para provocar mais poluição? Ainda se recusando a responder. As perguntas de Duncan foram descartadas uma por uma e, finalmente, um dos cultistas cedeu.
O maníaco magro moveu lentamente os lábios em um sorriso rosnante enquanto pronunciava as palavras: não estamos nos escondendo na chamada cidade-estado, estamos nos escondendo nesta história amaldiçoada, distorcida e muito atrasada. Quando começa, vai desmaiar. Terminou. O que vocês, portadores da chama, não podem fazer, vocês não podem fazer, senhor capitão. O sorriso na boca deste cultista tornou-se cada vez mais profundo ao ponto de ser depreciativo. Acabei de ver agora, sua humanidade é realmente deslumbrante. De onde você tirou isso? Os olhos de Duncan imediatamente ficaram feios quando ele avançou. O que você quer dizer? Aspas. Tenha um bom dia, senhor capitão. O Ender parecia ter acionado um botão e se tornado um cidadão bem educado, em vez do fanático maluco de antes. A Terra Prometida, a Arca Prometida. Fim do capítulo. Capítulo 189, Teste de Alice. Depois disso, Duncan nunca mais ouviu nada de valor desses Enders. Tudo o que ele conseguiu foi o sorriso idiota e o silêncio enquanto respiravam o ar fresco e salgado do mar ilimitado. No entanto, o estrago estava feito e Duncan não conseguia mais esquecer o último comentário feito por um dos cativos sobre a sua humanidade. Eles descobriram que o Duncan original se foi e outra pessoa assumiu o controle desta concha. E esses cultistas mencionaram que não estavam escondidos na cidade-estado, mas em uma história amaldiçoada. O que isso significa? Será que esses Enders malucos geralmente não estão no tempo e no espaço normais, mas sim escondidos em outra dimensão? Duncan olhou desconfortavelmente para esses fanáticos delirantes, sua mente subindo e descendo enquanto verificava se havia alguma mudança em seu navio. Ele está preocupado que algo possa ter acontecido sem o seu conhecimento. A cabeça de cabra ainda dirigia honestamente o leme na sala do capitão. Isso é uma boa notícia. Ele não parecia estar prestando atenção ao convés, então é improvável que a estátua tenha ouvido a conversa. Quanto às outras partes da nave, tudo funciona normalmente, sem quaisquer anomalias estranhas. Agora isso deixa apenas Alice sentada em um grande barril de madeira não muito longe, com a cabeça apoiada nas mãos. A senhorita Doll estava obviamente um pouco entediada antes e tomou a liberdade de pentear o cabelo. Depois de um período de tempo desconhecido, Duncan finalmente exalou um suspiro suave depois de não encontrar nada. Ele obviamente perdeu muito tempo com esses cultistas e estava começando a ser afetado por suas palavras malucas. Já obtive muitas informações úteis dessas pessoas. Mais tempo será apenas desperdiçado. Exatamente então, um dos Enders congelou novamente, como se um interruptor tivesse sido acionado. Ele olhou para a vela ilusória acima e falou com uma voz alucinatória: é hora de desembarcar. Para começar, não há lugar para você neste navio. Duncan olhou para o prisioneiro com uma expressão inexpressiva: mas você ainda pode ser útil antes que eu jogue você no mar. Em vez de perturbar os três Enders, as palavras do Capitão Fantasma apenas os excitaram com aquele sorriso assustador. Honestamente, isso enervou até mesmo Duncan, que está totalmente no controle da situação. Alice, venha aqui. Habilmente colocando a cabeça para trás, Alice trotou para o lado do Capitão Fantasma. Capitão, você me ligou. Aspas. Você não consegue arrancar sua cabeça no futuro. Suas articulações não são boas para começar. Se você continuar removendo a cabeça, a conexão só piorará com o tempo. Além disso, seu intelecto diminui sempre que você faz isso. Duncan dá uma palestra franzindo a testa. Vou realizar um teste agora, então pare com isso. Teste. Alice ficou chocada por um momento. Que teste? Para ver se sua habilidade descontrolada de guilhotina ainda está lá, Duncan ergueu uma sobrancelha. Não me diga que você se esqueceu disso. Eu esqueci. Alice acenou com a cabeça razoavelmente. Só me lembrei assim que você me lembrou. Então ela ignorou as mudanças sutis na expressão de Duncan e cumprimentou os três Enders. Olá, esqueci de me apresentar agora há pouco. Meu nome é Alice e sou a cozinheira do navio.
Você deveria contar a eles sobre sua outra identidade, Duncan disse levemente. Mas enquanto falava, ele não se esqueceu de captar a reação dos 3 cultistas, é a anomalia 099. Os olhos dos 3 Enders finalmente mostraram uma grande mudança, e também não para melhor. Achei que vocês estavam todos entorpecidos a ponto de não terem medo de morrer. Duncan sorriu maliciosamente, espero que vocês, loucos, possam aproveitar meu próximo arranjo para todos vocês. O que eu quero é simples, ficar perto de Alice e sobreviver, ou morrer por decapitação. Alice de repente se inclinou e murmurou ao ouvir isso, capitão, você realmente parece um vilão quando fala assim. Com espanto, Duncan encarou o boneco, de que lado você está? A morte não significa nada para nós, um dos últimos Enders finalmente falou enquanto os dois discutiam, é apenas mais uma pausa na longa jornada. Vocês, idiotas estúpidos que rejeitaram o presente do subespaço, obcecados com as obstruções do mundo real, nunca poderão saber a verdade além da vida e da morte. Duncan rapidamente puxou o braço de Alice, você ouviu isso? Isso é o que você chama de vilão. Alice acenou com a cabeça, ó tio. Duncan então olhou para a fenda brilhante no céu noturno, há quanto tempo esses caras estão a bordo até agora? Já se passaram horas, certo? Alice pensou por um momento, meu senso de tempo é bastante preciso. Algumas horas, em outras palavras, o tempo efetivo da guilhotina deve ter passado pelo menos uma vez. Duncan refletiu sobre o que isso implicava, mas não importa, podemos conduzir a próxima rodada de testes. A próxima rodada de testes? Alice piscou confusa, como vamos testá-los? Bem, podemos ter certeza de que sua habilidade de guilhotina ainda não entrou em vigor. Se isso é devido ao desaparecido ou à minha presença, é outra questão, disse Duncan enquanto passava o olhar pelos 3 cativos. Depois de confirmar que suas cabeças ainda estavam no lugar, em algumas horas, depois de confirmar que outro ciclo passou, quero que você e esses 3 deixem os desaparecidos por um tempo. Alice ficou chocada com o plano, deixar temporariamente o desaparecido. Para onde? A senhorita Doll prontamente olhou ao redor do terreno e não viu nada além de água infinita ao redor deles. Não há um único pedaço de terra à vista. Na verdade, Duncan não resolveu esse detalhe em seu grande esquema. Seu plano inicial era fazer com que o grupo mantivesse alguma distância do navio e de uma paisagem povoada para evitar vítimas não intencionais. Há alguns botes salva-vidas na lateral e todos estão em boas condições. Vou colocar um no chão e você poderá andar a bordo de um deles durante o experimento. Duncan olhou nos olhos de Alice, não se preocupe, tudo o que você está fazendo é flutuar no mar por um tempo. Terei os desaparecidos esperando por perto e não deixarei você para trás. A senhorita Doll imediatamente encolheu o pescoço diante do arranjo pouco confiável, terei que atravessar o mar de novo. Tive um trauma psicológico pela primeira vez. E a vista do mar é tão ruim à noite. E se você me perder? E se uma rajada de vento fizer com que uma onda leve o bote salva-vidas? E se o barco virar? Duncan não esperou que a marionete humilhante terminasse para interrompê-la, pare, pare. Como se houvesse tantos e se. Vou fazer com que AI fique pairando sobre você para ficar de olho em você, ok. Mas, novamente, do que você tem medo? Quando te joguei ao mar pela primeira vez, você usou sua caixa como jangada para remar de volta a bordo. Mesmo 8 balas de canhão não conseguiram mantê-lo afastado naquela época. A insistência de Alice imediatamente surgiu com o lembrete. Mesmo assim, a boneca continuou olhando para o mar ilimitado com preocupação. Se é isso que você diz, capitão, mas não me perca. Duncan, porque tenho a sensação de que essa boneca fica cada vez mais inútil quanto mais tempo ela fica a bordo do navio. Ela não se parece em nada com a surfista da primeira vez que nos conhecemos. Fim do capítulo. Capítulo 190, Gone Like Yesterday.
Com a fenda gigante conhecida como a criação do mundo pairando no alto, a brisa fria do oceano soprando contra sua pele e as ondas constantes batendo finamente na lateral do barco a remo, Alice sentiu como se estivesse em um sonho. Claro, ela realmente não sabia o que era um sonho, já que estava dormindo há tanto tempo. No entanto, se ela tivesse que adivinhar, seria assim que ela se sentiria se fosse humana, flutuando em um lugar muito grande, seus pensamentos se afastando com as correntes que a levam para um mundo diferente. Também há os 3 Enders sentados em frente a ela no navio, mas isso não é importante, já que eles estão amarrados como bolinhos no momento. Do seu ponto de vista, estas são pessoas muito más, as piores das piores. Alice não conhecia nenhum humano até agora, mas se conhecesse, a senhorita Doll certamente não gostaria de ser amiga dessas pessoas. Você está com medo? Depois de se conter por um bom tempo, Alice finalmente não resistiu em iniciar uma conversa. Ela se sente muito desconfortável sentada aqui sozinha, sem ninguém com quem conversar. Embora ela soubesse que este era um teste de segurança, que deveria ser feito antes de operar na cidade humana, ainda é perturbador estar fora do Vanishti estacionado não muito longe. Sujeira estúpida, casca desajeitada. Um dos Enders respondeu à voz da marionete, sua cabeça fina e esquelética levantou-se lentamente e olhou nos olhos de Alice, sua alma está pálida e vazia, e o subespaço não aceita. Alice estava surpreso com a resposta rude e demorou um pouco para reagir. Ei, não seja rude com os outros. Imperturbável, o Ender do lado oposto apenas soltou uma risada rouca e feia que assustou ainda mais a senhorita Doll. De mau humor por ter sido desrespeitada, Alice balançou a cabeça para se livrar do mau humor. Não estou mais com raiva. Isso fez com que o segundo Ender olhasse interrogativamente. Eu não deveria estar com raiva, já que você só pode protestar assim. Afinal, é você quem está amarrado e não eu, e é você quem tem que fazer esse teste de cair a cabeça, não eu. O capitão disse, não se deve se deixar levar quando você está navegando no vento, caso contrário você vai virar no final. Apesar dos Enders agirem quietos e indiferentes, a boneca ainda conseguiu captar as mudanças sutis em sua linguagem corporal. Eles trocavam olhares silenciosos e mexiam o pescoço de vez em quando. Isto dá a impressão de que eles estão se perguntando por que suas cabeças ainda estão intactas. Pelo menos aos olhos de Alice, era assim que eles se comportavam. Na verdade, estou com um pouco de medo, disse Alice de repente. Temo que suas cabeças caiam de repente. O capitão disse que eu poderia decapitar pessoas, o que me assustou porque os humanos não têm a mesma habilidade que eu. Suas cabeças não podem voltar depois. De repente, o som de asas batendo veio de cima e chamou a atenção de Alice. Ela poderia dizer que foi Ai quem veio ver como ela estava. A próxima coisa que a boneca percebeu foi que Ai havia deixado cair uma linda caixa de madeira ao lado do barco. Minha caixa! Alice gritou de surpresa e imediatamente imaginou a imagem de ser arrastada para fora de sua casa. No entanto, ela rapidamente notou uma pequena nota colada no topo. A habilidade da guilhotina também pode estar relacionada à sua caixa de madeira. Mandei-a para descansar. Além disso, pare de imaginar que você será expulso do navio novamente. Alice virou o bilhete para cima e para baixo e não conseguiu entender o que estava escrito ali. Ela é analfabeta, mas logo ela viu outra coisa no verso do bilhete, uma figura rabiscada dela remando de volta ao desaparecido com um rosto sorridente no final. Isso ela entendeu. À vontade agora, Alice casualmente tirou a caixa de madeira da água com a mão e jogou-a perto de si. Em seguida, virando-se para os cultistas sentados à sua frente, você está com fome? Naturalmente, a senhorita Doll não esperava uma resposta e apenas perguntou por cortesia. Embora o capitão tenha dito que vocês são pessoas que merecem morrer, ele também disse que não vai matá-los se vocês conseguirem completar o teste. Em vez disso, ele irá mandá-lo de volta para a cidade-estado e então, como se chama? A marionete ficou um pouco presa ao tentar lembrar o texto.
para mostrar a preocupação de um cidadão entusiasmado e preocupado com a segurança da cidade, ele disse que você vale pelo menos 7 bicicletas. O que é uma bicicleta? O subespaço nos alimentará. O subespaço nos dará paz. O subespaço abençoará os que morreram depois que toda a vida chegar ao fim prometido. Um dos Enders murmurou aleatoriamente como se quisesse responder às divagações de Alice. Somos caminhantes do fim, abandonando nossa carne e sangue amaldiçoados pela promessa. Nossas mentes estão abertas e aguardam um novo mundo. Isso confundiu Alice. Do que você está falando? Nenhuma resposta veio, porém, apenas uma chata conversa individual entre Alice e sua caixa. Ela não poderia estar mais feliz quando o amanhecer finalmente chegou. O melhor de tudo é que ela não decapitou ninguém. Amanheceu. Você ainda está vivo. Podemos voltar agora. As palavras comemorativas não afetaram os 3 cativos, mas o brilho da luz sim. Eles olharam para cima e fizeram um sorriso assustador. Nosso dia acabou. O louco suspirou suavemente e lentamente virou a cabeça para encontrar os olhos perfeitos de Alice. Boneca, nos encontraremos novamente algum dia. Alice ficou chocada. O que você quer dizer com isso? Você não pode simplesmente escapar para o ar. Infelizmente, a senhorita Doll falou cedo demais. À medida que o brilho da manhã se espalhava, os corpos dos Enders desapareciam silenciosamente, desaparecendo no nada como fantasmas de anos passados. Alice arregalou os olhos literalmente perplexa, eles realmente escaparam para o ar. Fim do capítulo. O mais difícil é conhecer a si mesmo, o mais simples é falar mal dos outros. Tales de Mileto.